Para mim, o maior problema das igrejas não são os membros, as pessoas comuns dentro das igrejas. O maior problema são os líderes, porque os líderes, eles determinam os ensinamentos que serão ensinados para os membros, entendeu? Então, eu também fico me questionando assim, como é que pode o pastor ser dependente da ovelha? Está errado. O pastor deve ser dependente do dono das ovelhas. Mas o pastor se torna dependente das ovelhas, assim como o médico se torna dependente dos seus pacientes. Sem pacientes não existe médico. Aí sem ovelhas não existe pastor. Em questão financeira, né? Então, quem deveria pagar para o pastor cuidar das ovelhas é o dono das ovelhas e não as ovelhas. Entendeu? Mas frequentemente os pastores querem que as ovelhas paguem o preço. E eles mesmos não querem pagar esse preço. É isso que está errado. Eu não estou fazendo nada diferente que Jesus fez. Jesus, ele curou as pessoas que faziam parte da igreja. Ou, enfim, que estavam doentes. Não igreja como instituição, que não existia igreja instituída. Existia sinagoga e tal. Mas quando ele entrou dentro das sinagogas, ele falou contra os líderes. Ele expulsou os líderes porque eles estavam fazendo da igreja comércio, do templo comércio. Foi por isso que o templo foi destruído. O templo de Jerusalém foi destruído porque os líderes religiosos estavam fazendo da casa de Deus comércio. Isso faz mais de 2000 anos e ainda continua do mesmo jeito. Os líderes veem a instituição, a igreja, como uma forma fácil de ganhar dinheiro. Não precisa se esforçar, não precisa suar, não precisa trabalhar arduamente. Por que não segue o exemplo de Paulo? Paulo trabalhava dia e noite para não ser pesado a ninguém. Mas os pastores de hoje, eles são pesados para os membros de sua igreja. Entendeu? Eu pego um exemplo aqui, vou pegar um exemplo aqui da igreja Batista Regular, aqui em Remanso, onde eu estou. A igreja tem um sistema solar. Ali teve um custo, mas não é permanente. Ou foi doado por algum membro da igreja. Então o custo para manter a energia da igreja, manter o ar-condicionado da igreja, é baixo. Se for trifásico é R$100 por mês. Se for monofásico é R$40 por mês. A água também não se gasta muita água, mas sei lá, vamos dizer que seja R$100 também, R$200 o custo assim. Aí tem o custo da limpeza e tal, mas não é um custo elevado, entendeu? Então, por que a necessidade de ficar pedindo dinheiro todo culto? Entendeu? Seria mais transparente se fosse colocado à mesa e falar, olha, a gente tem essas despesas aqui, isso seria coerente. A gente tem essas despesas fixas aqui, a gente tem as coisas que a gente faz, as viagens e tal. Vocês que são empreendedores, vocês que são prósperos, porque a prosperidade existe, Jesus falou sobre a prosperidade, não é como as igrejas neopentecostais defendem, mas existe. Fala pra gente emprestar e não tomar emprestado. Fala pra gente não se desviar de quem quer nos tomar emprestado. Pra gente não fazer isso, a gente tem que ter. E a prosperidade é ter, entendeu? Então, a igreja não deve ser uma igreja de miseráveis. Mas seria coerente fazer isso. Dizer, não, a gente tem esses vocês que podem, vocês que têm condições, vocês que Deus deu condições financeiras. Vocês ajudam a gente com isso aqui. Agora vocês que não têm condições ainda, ou vocês não estão em condições de ajudar,
venha falar conosco que nós vamos lhe ajudar. Você está precisando de quê? De um trabalho? Nós vamos arrumar um trabalho para você. Ah, você está doente, está passando necessidade, nós vamos lhe dar uma cesta básica, entendeu? Mas não pode ser também de forma permanente, de dar sempre a cesta básica para a pessoa continuar na miséria. A ajuda que Deus dá para as pessoas e que Deus ordena que as igrejas dê é uma ajuda que transforma, que tira a pessoa da situação que ela está e não mantém o miserável na miséria, o necessitado na necessidade. Tem que ter transformação. Se não tiver transformação, é uma enganação. Quem está se aproveitando, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma outra igreja, que os líderes lá são comerciantes. Eu vou dizer, a congregação cristã no Brasil, os líderes lá, a maioria dos líderes lá são comerciantes, eles têm um comércio. Aí eles pegam o dinheiro que outras pessoas dão na igreja, aí eles vão lá e compram a cesta básica no próprio comércio deles, eles estão tendo lucro através disso, no próprio comércio deles. Aí eles dão sempre cesta básica para a pessoa, cesta miséria, e as pessoas continuam na miséria. Por que em vez de dar a cesta básica, não dá o trabalho no comércio, no seu negócio, na sua fazenda, entendeu? Por quê? Porque se alimenta da miséria das pessoas, da necessidade das pessoas. Precisa das pessoas miseráveis para dizer que são bons, que se importa com as pessoas, mas não, isso aí não agrada a Deus não, eu tenho certeza disso. Existe um texto bíblico que fala que aquele que não quiser trabalhar, que não coma, também que não coma. Então, os líderes da igreja deveriam, em vez de dar a cesta miséria para as pessoas continuarem na miséria, deveria dar emprego, dar trabalho para elas. Não é que o líder vai dar trabalho para todo mundo, mas tem as pessoas dentro da igreja que têm os seus empreendimentos. Então, vai ser a ponte entre a pessoa que tem um empreendimento e a pessoa que está precisando de um trabalho. Vai ser o conciliador ali. Mas eu já ouvi algumas vezes pessoas falar que o pior tipo de gente para se contratar é o de dentro da igreja. Se for ver por isso aí, por exemplo, tem um primo meu que tem um negócio. Ele tem as pessoas lá da família dele, os parentes, mas não tem ninguém da igreja. Não tem ninguém da igreja, entendeu? Então, será que não tem ninguém dentro da igreja que precisa? Começa na igreja. É óbvio que a gente também não pode agir com sectarismo, né? Apesar que a família também é um sectarismo, né? Que você contrata só pessoas da sua família, você só está pensando no bem da sua família, não está pensando no bem das pessoas de fora. E isso também pode ser, você contrata pessoas só da sua igreja, você está pensando, é um sectarismo também. Mas tem que partir da igreja, começar da igreja, né? Antes de ajudar as pessoas no mundo, ajuda as pessoas na igreja. Antes de ajudar as pessoas fora da igreja, ajuda as pessoas dentro da igreja, entendeu? Mas não ajuda. E que ajuda, quando ajuda? É ajuda para transformar? Não. É para continuar na situação que está, entendeu? Então eu sou contra isso aí. Para mim é o falso evangelho, tudo isso. É o falso evangelho. Nós estamos vivendo as consequências do falso evangelho. As igrejas cheias de pessoas doentes. A igreja deveria ser o lugar onde as pessoas seriam curadas, mas hoje está cheia de pessoas doentes. É tão verdade isso que, por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, ela faz anualmente um mutirão para as pessoas. Vários tipos de doenças, faz uma mutirão. Mas só que eu critico isso, eu falo, beleza, mas por que não é para a sociedade toda? Que só é para as pessoas dentro da igreja? Tem que estender para as pessoas fora da igreja também. É óbvio que eu sei que os parentes das pessoas que estão dentro da igreja, se conversar lá, dar um jeitinho, consegue. Mas não é aberto para a sociedade toda, entendeu? Isso também está errado. Tem o texto, é porque vocês não têm consciência. Não gravou na mente, como existe uma profecia que fala, né? Que depois daqueles dias, e nós estamos depois daqueles dias, Deus colocaria a lei dele na nossa mente.
e nos nossos corações. Mas existe um texto que fala: se vocês amam, se vocês se importam, que amar é se importar. Se vocês se importam somente com aqueles que se importam com vocês, que recompensa vocês terão? O que vocês fazem de extraordinário? O que vocês fazem não é tão extraordinário assim, é isso que Jesus disse. E vocês não vão receber recompensa por causa disso, se vocês fazem as coisas só para as pessoas dentro da igreja, somente para as pessoas dentro da igreja. Entendeu? Então, eu não arredo o pé. Os líderes estão ensinando as pessoas erradas e eles não querem se corrigir. Assim como os fariseus, os mestres da lei, não queriam se corrigir quando Jesus falou contra eles. Assim são os líderes dessa geração, desse século.